Teste, 1, 2, 3, teste, teste, som, som, som. Som, 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 som. Som, 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 som. Alterei-lhe aqui o microfone, em vez de pôr o default, estás a ver como estava, pus o microfone real que é o de trás, que ele tem entrada lá por trás. Pus esse microfone e pus aqui o silence detection para ele detectar, está a entrar. Som, 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 está a entrar. Fala aí que é para ver se está a entrar.
mas assim ficas sem nada. Som. Sei lá para quê. Eu ia lá e estou no Realtek. Vai lá, está a ouvir. É como estava.
Ora bem, vamos dar início à sessão, porque são 6 horas, estava marcado em princípio para as 5h30. As sextas-feiras não costumam ser um dia particularmente feliz para os eventos na ordem, mas pelo meu lado lamento que neste caso não esteja mais gente, é possível que cheguem, que o trânsito em Lisboa também está caótico, mas vamos iniciar a sessão para não fazer esperar os que chegam a horas. Eu começava por dar as boas-vindas a todos, cumprimento em especial o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, cumprimento a Sra. Professora Olga Guerreiro de Matos, que está ao meu lado esquerdo, que vai fazer a apresentação do livro. Cumprimento o bastonário Matias Ramos, Sr. Vice-Presidente Gonçalves de Brito, que é um gosto sempre vê-lo aqui. Cumprimento também o nosso atual Vice-Presidente, o Engenheiro Carlos Loureiro, o Sr. Fernando Santana, o Delegado Distrital de Porto Alegre, o Rui Brazão, o Sr. Vogal do Conselho Fiscal, António Canas, o Sr. Presidente da APDA, o Engenheiro Rui Godinho, e os demais membros e amigos que estão aqui. Ora bem, o professor José Vieira, aqui não é professor, passa a ser engenheiro, está na Casa dos Engenheiros, pediu-me para que eu fizesse uma intervenção e consta aqui do programa para eu fazer a apresentação do autor. Eu confesso que tenho alguma dificuldade em fazer a apresentação dele, porque há aqui na sala tanta gente que o conhece melhor que eu, tão bem ou melhor, mas na verdade eu conheço o Zé Vieira há muitos anos. Conheci-o em Angola e desde aí praticamente temos mantido uma relação de amizade. Essa sempre existiu, porque baseada numa coisa muito boa que é muito humor, que é uma das características que ele tem, que é uma pessoa muito bem disposta, com piada fácil, mas sobretudo também na relação profissional com a água e não só, e com relação académica que José Vieira, enquanto professor da Universidade do Minho, também tem. Foi um colega que obviamente se distinguiu a partir do curso da universidade, que ele depois foi para a FEUP e portanto acabou na FEUP, e depois seguiu e fez um doutoramento em Delft e portanto tem vindo a desempenhar um papel quer nos aspectos académicos, quer em muitos aspectos profissionais, que sempre em torno da água ou muito próximo da água. Foi pró-reitor da Universidade do Minho, nessa altura também se armou em empreiteiro, teve uma veia de engenheiro civil, levou a cabo imensas obras no campus. Isso também é de salientar, portanto, a versatilidade, mas sobretudo eu iria focar mais neste aspecto ligado à questão da água, aos planos de segurança da água e sobretudo a este livro que em boa altura ele decidiu levar a cabo. Este livro sobre água e saúde pública, que eu tive o privilégio de ler antes de estar no formato que tenho nas vossas mãos, portanto ainda estava PDF ou em fascitos ou em borrão, praticamente, foi um livro que me surpreendeu porque eu logo vi que este livro é da máxima utilidade para aqueles que lidam com a água e sobretudo uma grande ajuda para a lusofonia. Muito do que está aqui é de maior interesse para os nossos colegas e para as populações dos países da lusofonia, com quem temos relações muito próximas aqui na Ordem, e eu disse logo que faria questão de fazer chegar ao Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, pelo menos este é com quem nós temos relações mais próximas, iria fazer chegar rapidamente este livro lá, porque o livro é da maior importância e, sobretudo, de aplicação em países desses. É um livro que revela, para além do conhecimento que o professor tem sobre os recursos hídricos, entrou aqui em detalhes que ele há pouco no elevador confessava que, quando esteve em Delft, apanhou uma veia de médico ou de medicina tropical, no caso.
e que socorreu-se desses conhecimentos que na altura teve para desenvolver o livro. O engenheiro José Vieira também foi, durante os últimos 2 mandatos que me antecederam, vice-presidente da Ordem. Uma pessoa que tem dado muito à Ordem dos Engenheiros, é um membro de referência. Hoje é membro eleito da Assembleia de Representantes, mas é um engenheiro com uma permanente disponibilidade para servir a Ordem, a engenharia e também o ensino. Eu com isto me calo. Não sei se omiti alguma questão mais importante para alentar aqui a sua mulher, a Rosa, e, portanto, também cumprimento. É uma pessoa muito... que qualquer um de nós gosta de ter como amigo, diria assim, e qualquer colega gosta de ter como colega, face sempre à sabedoria e ao conhecimento que ele tem. A par disto, tem umas facetas que também conhece razoavelmente bem a história, diria eu, gosta de fazer umas brincadeiras até em torno dos conhecimentos de história que tem e, sobretudo, tem uma visão copérnica de Braga, que acha que é o centro do mundo. E, portanto, eu com isto acabo. Muito obrigado a todos e espero que saiamos hoje daqui mais enriquecidos, sobretudo com o livro na nossa mão. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui e foi com o maior prazer que acedi a fazer a apresentação deste livro, escrito pelo professor Dr. José Manuel Pereira Vieira, sobre água e saúde pública. Devo dizer que este é um tema caro para mim, não só por interesse profissional, mas também como cidadã. Considero que a salubridade da água deve ser considerada como uma das principais preocupações dos profissionais de saúde e dos cidadãos em geral, com vista a salvaguardar a saúde pública, e é um sinal do grau de desenvolvimento de um povo. Eu conheci pessoalmente o autor, o professor José Vieira, há cerca de 1 ano, quando o convidei para fazer uma palestra no 4º Congresso Nacional de Medicina Tropical, em cuja organização participei e que decorreu no Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde trabalho. Essa palestra, que se intitulava Água e Saneamento, Implicações Socioculturais e de Saúde Pública, foi muito concorrida e havia uma razão para isso: o orador e o seu grande conhecimento sobre o tema, não só em termos técnicos, mas também históricos. Ora, este livro, avançamos agora para o livro, este livro que é escrito em língua portuguesa, o qual resulta da experiência do autor como professor, como engenheiro, como investigador e como consultor nas áreas da engenharia civil e da engenharia sanitária, hidráulica e recursos hídricos. Com base nesta experiência, o professor José Vieira escreve sobre a estreita relação da saúde e bem-estar das comunidades com o acesso à água potável e com eficazes sistemas de saneamento, e em como estes 2 fatores, água potável e saneamento, são importantes para o desenvolvimento económico e social dos povos. Começa por fazer uma nota histórica sobre o abastecimento de água desde a antiguidade. 5.000 anos atrás, os primeiros esforços para controlar o escoamento das águas naturais no Egito e na Mesopotâmia, até aos nossos dias, com os enormes esforços feitos sobre os auspícios da Assembleia Geral das Nações Unidas para a universalização e sustentabilidade do abastecimento público de água potável e saneamento básico. Esta sinopse histórica abrange ainda os avanços verificados na medicina, na microbiologia e na engenharia relacionados com a água e com a sua utilização pelos povos até aos nossos dias. Segue-se o estudo da água,
e da sua influência profunda na saúde humana e no seu bem-estar. Temas como a quantidade e a qualidade da água fornecida, que são importantes para determinar a saúde dos indivíduos e de comunidades inteiras, são abordados e debatidos. A qualidade da água para consumo humano tem uma grande influência na saúde pública. Assim, a boa qualidade microbiológica da água é importante na prevenção de problemas de saúde. Mas a má qualidade microbiológica da água, ou por ingestão, ou por contacto, ou por inalação, pode levar a surtos de doenças infecciosas e parasitárias, como cólera, febre tifoide, legionelose, mais conhecida por doença dos legionários, tão badalada ultimamente, disenteria, hepatite, giardíase, meningoencefalite ambiana, xistosomose, e pode causar epidemias muito graves. Também é apresentada informação estatística da Direção-Geral de Saúde sobre as doenças relacionadas com a água, de declaração obrigatória em Portugal. Nesses dados estatísticos da DGS, verifica-se a declaração de casos de legionelose, cólera, febre tifoide, salmonelose, hepatite A, leptospirose e ainda outras não mencionadas, e são mencionadas também a febre amarela e a malária, ambas doenças importadas. E eu acrescento aqui que a malária foi considerada pela OMS erradicada de Portugal em 1973. Não há casos autóctones desde essa altura, e assim como não há casos autóctones de febre amarela. Segue-se a abordagem da qualidade química da água, a qual é geralmente de menor importância, pois o impacto na saúde corresponde a efeitos crónicos de longo prazo e, como tal, há tempo disponível para tomar medidas corretivas. Poluentes químicos que afetam a saúde incluem nitratos, arsénio, mercúrio e flúor, entre milhares que teoricamente podem ser perigosos. Efeitos agudos podem ser encontrados quando incidentes importantes da poluição tenham ocorrido ou quando os níveis de certas substâncias químicas sejam altos em fontes naturais, como é o caso do flúor, ou em fontes antropogénicas, como é o caso do nitrato. Também é abordado o problema dos produtos químicos desinfetantes adicionados à água de consumo com o objetivo de eliminar micro-organismos patogénicos e dos seus subprodutos de desinfecção que surgem quando estes desinfetantes reagem com matéria orgânica e com outros compostos químicos existentes na água. Além disso, há um número cada vez maior de compostos orgânicos sintéticos libertados no ambiente, cujo efeito sobre a saúde humana é pouco compreendido, mas que parece ser carcinogénico. Ainda são apresentados dados relativos à qualidade química da água em Portugal e são abordados os aspectos mais significativos da atual legislação portuguesa em vigor. Após apresentar as causas mais comuns de contaminação microbiológica e química da água de consumo, chega-se à apresentação das normas legais e dos métodos de controle de qualidade da água. Os métodos adotados para estabelecimento das normas legais, nacionais e internacionais, quer da OMS, dos Estados Unidos da América, da União Europeia, são enumerados, incluindo os que vigoram em Portugal. Segue-se a abordagem metodológica dos planos de segurança da água, tal como proposta pela OMS, que se baseia em objetivos alicerçados na avaliação de riscos para a saúde, em planos de segurança da água, que consistem na avaliação, monitorização operacional e documentação da gestão do plano em curso, e um sistema de vigilância independente para verificação do cumprimento dos critérios de qualidade exigidos. Por último, são tratados aspectos do desenvolvimento desses planos e do sistema de vigilância e é apresentada uma proposta de estratégia para implementar um plano de segurança da água à escala nacional. O professor José Vieira conclui
que um sistema de abastecimento de água para consumo humano apresenta grande complexidade técnica e grande responsabilidade perante os consumidores que esperam e exigem o fornecimento de água com boa qualidade microbiológica e em quantidade suficiente, devendo o fornecimento ser contínuo ao longo de todos os dias do ano. Neste contexto, é fundamental evidenciar a necessidade de uma abordagem global, holística, e uma estreita colaboração entre as várias entidades com responsabilidades na gestão e proteção da qualidade da água destinada ao consumo humano. E essas entidades são o Ministério da Saúde, Agência Ambiental, Regulador Setorial, Atividades Económicas, Consumidores, e a fazer a ligação entre estas entidades deve de estar a entidade gestora que é responsável por assegurar e verificar o funcionamento do sistema de abastecimento de água, quer a nível local, a nível nacional ou até a nível global. Este livro é, tanto quanto sei, o primeiro em língua portuguesa em Portugal a fazer uma compilação e reflexão aprofundada da história da água, das normas legais e dos métodos de controle da qualidade da água e do conceito e metodologia dos planos de segurança da água e dos sistemas de vigilância aos quais se junta um estudo suficientemente desenvolvido sobre a qualidade microbiológica e química da água. Esta compilação, tão bem conseguida, deu origem a um livro científico-pedagógico em língua portuguesa que faltava na biblioteca das instituições de ensino superior e até do ensino secundário, na biblioteca pública e na biblioteca das nossas casas. Ora, vejamos. Pelo seu conteúdo, considero que esta é uma excelente obra didática, a qual poderá servir de referência para cursos de pré-graduação e de pós-graduação em Engenharia Civil, em Engenharia Sanitária e Ambiental e em outras áreas afins. Poderá ser útil na formação de profissionais com atividades em agências reguladoras de água e saneamento e em entidades gestoras de sistemas de abastecimento de água. Também poderá ser de utilidade para estudantes de pós-graduação em áreas das ciências biomédicas e da saúde pública que queiram ou precisem de obter informação ou formação ou ambas relacionadas com a água e o saneamento, do ponto de vista da saúde pública e das normas reguladoras e planos de segurança aplicados nesta área das ciências da saúde da comunidade. Tendo esta obra uma escrita e linguagem clara e estruturação fácil de seguir e interpretar sobre um tema que nos toca a todos como cidadãos, considero que se reveste de interesse igualmente para o público em geral, não só para o seu desenvolvimento pessoal, mas também e principalmente para sensibilizar as populações sobre a poluição das águas, as suas causas e consequências para a saúde e sociais. Por último, nós sabemos que nos países industrializados, considerados desenvolvidos, a maioria das populações considera a água potável como certa. Abrimos a torneira e normalmente sai água potável para beber, tomar banho, cozinhar e limpar. Não há stress. Pelo contrário, nos países em desenvolvimento, as doenças relacionadas com a água, normalmente má qualidade microbiológica, colocam um fardo excessivo na população e nos serviços de saúde. Assim, para além do interesse académico ou profissional e público em Portugal, considero que este trabalho se reveste igualmente de grande utilidade nos restantes países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e principalmente nos países africanos de língua oficial portuguesa, como obra com grande cunho didático. E acabo dizendo, só podemos defender, prevenir e combater aquilo que conhecemos. Obrigada. Ora bem, então tem agora a palavra o engenheiro José Vieira. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer à Ordem dos Engenheiros, também à minha casa, mas neste caso à Ordem dos Engenheiros na
pessoa do nosso bastonário, o facto de termos essa oportunidade de apresentar esta obra aqui na Casa dos Engenheiros. Portanto, o meu agradecimento muito grande ao nosso bastonário Carlos Mineiro Aires. Um agradecimento também especial à doutora Olga Matos, que teve o trabalho e o trabalho, podemos chamar assim, e o favor que fez em ler o livro e apresentar a sua apreciação desta forma brilhante, que no fundo praticamente resume muito do que está escrito e acrescenta uma opinião sobre o seu papel do livro, que pode realmente ter no futuro para as comunidades que salientou, e eu agradeço muito a sua apreciação. E fica aqui também, já agora, recordou o facto de eu ter sido convidado para fazer uma conferência no Instituto de Medicina Tropical posso lhe dizer também, Sra. Doutora, que das nossas conversas nasceu um bocadinho a orientação deste livro, porque não era para ser assim, era para ser uma outra orientação, mas depois de conversas que tivemos, achei que teria interesse fazer um livro com estas características para realmente outras audições, chamamos assim, outras leituras. Gostava também, naturalmente, de agradecer a presença dos colegas que fizeram o favor de estar aqui presentes para ouvir alguma coisa sobre este livro. Naturalmente, é sempre difícil nós não reconhecermos o facto de serem amigos, além de colegas, serem amigos, o facto de estarem aqui todos presentes. E não gostaria de salientar em nenhum em particular, mas agradecer-vos a todos do coração o facto de terem podido estar aqui connosco para esta sessão. Relativamente ao próprio livro, eu gostava de acrescentar aqui algumas considerações. Eu tinha aqui uma coisa escrita, mas vou esquecê-la, porque realmente depois de ouvir aqui algumas destas considerações, eu gostaria de dizer o seguinte. Realmente, inicialmente, o livro que eu pensei escrever tinha a ver com tecnologia do tratamento, que é uma área em que, das nossas universidades, e estão aqui alguns professores, sabem o que é que poderia ter sido essa orientação, mas considero que é importante esta ligação entre a engenharia e a área da saúde. E porquê que e não só, reparem que o facto no livro, naquela primeira fase do livro, primeiro capítulo, apresentar uma série de acontecimentos históricos, tem a ver precisamente com o relacionamento entre a engenharia, a ciência, a tecnologia e as pessoas. Porque as pessoas é que são o grande motivo para o nosso trabalho, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento económico, mas também quis dar aqui um aspecto interessante que tem a ver com a cultura das várias sociedades, com a abordagem que as várias sociedades têm perante esta realidade da doença, da água, do saneamento. Falámos há pouco dos países de língua portuguesa, os países em subdesenvolvimento, ou pelo menos em desenvolvimento, agora não se diz em subdesenvolvimento, é em desenvolvimento, onde realmente é mais fácil ter um telemóvel do que ter água em casa. E é uma questão de hierarquias, de prioridades, etc. Nos países, nos políticos, enfim, nas orientações que são dadas nesses vários países. E, portanto, quis dar também esse aspecto essencial, que eu considero essencial, de ligação entre a engenharia, portanto, o nosso trabalho como engenheiros, na promoção da saúde, na promoção do desenvolvimento das populações. E eu era capaz de presentear aqui a nossa Assembleia com uma série de fotografias ou de imagens que estão no livro para documentar esta minha preocupação. Claro que a parte técnica, a parte mais científica, podemos assim considerar, da abordagem, da parte das doenças, a parte da metodologia de controle de qualidade, das tabelas de
portanto, internacionais, os planos de segurança, etc., são importantes, mas eu gostaria, nesta apresentação, de focar aqui alguns aspectos que são socioculturais e muito importantes. E, portanto, vão passar aqui uma série de slides que fazem um bocadinho essa história. Como nós sabemos, a água realmente foi sempre fator de sedentarização do homem e temos obras de engenharia espantosas precisamente para garantir o abastecimento de água às populações durante toda esta nossa existência, chamamos assim. Começando com a parte da antiguidade clássica e vendo que em algumas sociedades realmente a água tinha e tem um aspecto central no desenvolvimento das sociedades. O saneamento, a mesma coisa. Aliás, ultimamente tem-se falado muito em novos processos de saneamento, mas a antiguidade clássica de Roma, principalmente, e da Grécia, diz-nos realmente a grande preocupação que existia entre a política, a técnica e a tentativa de controlar a saúde pública. E vemos que essas grandes preocupações, na Idade Média, por exemplo, não existiram. E as consequências são dramáticas com várias doenças. A mais importante e a mais famosa tem a ver com a peste bubónica, que matou mais de 1/3 da população europeia. E depois a evolução em termos de Renascimento, Idade Moderna. Por exemplo, esta imagem é muito interessante, porque é o Palácio de Versalhes. Toda a gente, em princípio, conhece, Sala dos Espelhos, etc, etc. Alguém sabe onde é que ficavam as casas de banho deste palácio? É que não existiam. Portanto, é uma questão cultural também que está em causa. E, atualmente, temos esta situação de grandes carências, de grandes dificuldades, de grandes disparidades entre várias partes do nosso globo e sempre o aspecto da água como ponto importante. Há aqui, depois, na parte da engenharia de saúde pública, no início, portanto, no meados do século XIX, e início do século XX, uma grande tentativa realmente de trazer este aspecto da água e do saneamento para políticas públicas, políticas sociais muito importantes. E a questão fundamental aparece, portanto, em meados do século XIX, com, pela primeira vez, a existência do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, em Inglaterra, com uma feliz coincidência de termos, ao longo de 4 décadas, uma série de desenvolvimentos na microbiologia, principalmente, e na epidemiologia, que trouxe precisamente a necessidade da área da saúde, portanto, eram médicos, a maior parte das pessoas, portanto, o John Snow, o Louis Pasteur, o Robert Koch, portanto, são pessoas que fazem a sua aplicação de conhecimentos científicos para mudar a vida na cidade. Principalmente a vida na cidade, que é uma vida portanto, com concentração de pessoas, com dificuldades de controlo de epidemias, de cólera, etc, etc. Portanto, o início do século XX é muito fértil nessas doenças a nível do norte da Europa, a parte mais desenvolvida da Europa, e já nem se fala nas outras partes do globo em que essas situações infelizmente ainda permanecem. E a engenharia sanitária inicia-se precisamente nessa altura, isto é, com a possibilidade de nós termos abastecimento de água não só dispersas pela cidade em fontes, em fontanários, mas trazer a água para casa. Portanto, o início daquilo que nós chamamos agora a engenharia sanitária, de levar a água para dentro de casa, é uma situação muito recente, portanto, 1900, na Inglaterra, depois nos países do Norte da Europa, e vemos, ainda há bocadinho passou aqui uma imagem de Lisboa, em que a água, não havia água em casa, portanto, era transportada por
pessoas, aguadeiros, chamados aguadeiros, que iriam servir as populações, as pessoas que viviam nas habitações, dessa forma. E, portanto, o facto de trazermos a água para dentro de casa, necessariamente também trouxe a necessidade de fazer o esgoto dentro de casa para fora de casa. E, portanto, é aí que nasce a necessidade de fazermos a coleta de esgotos domésticos e depois, mais tarde, de outro género, para os meios hídricos. E, portanto, esta sequência de imagens, portanto, é aqui que eu queria referir, que é, no fundo, o que está aqui em causa no livro, tem a ver precisamente com a engenharia de saúde pública, a ligação fácil entre o controle de doenças através do controle da qualidade da água e do controle da qualidade da água de consumo, mas também o controle da água que é depois lançada nos meios hídricos. E depois, imagens como esta fazem-nos pensar um bocadinho mais o que é que será o futuro. Porque, realmente, a quantidade de fármacos, a quantidade de medicamentos, hormonas, antibióticos, etc., que nós consumimos e que lançamos no ambiente, trazem outro tipo de ameaças para a própria qualidade da água que nós bebemos. E a situação que temos a nível mundial em termos de epidemiologias de várias doenças que são transmitidas pela água fazem-nos pensar que realmente ainda estamos muito longe de resolver todos estes problemas. E a questão que ainda se poderia acrescentar a esta facilidade ou dificuldade que nós temos em controlar a qualidade da água, reparem que o facto, vou agora um bocadinho mais atrás, o facto de nós termos metido água dentro das casas, ou se quiserem fazer o abastecimento domiciliário, trouxe, além da vantagem do controle da qualidade da água que nós bebemos, outros benefícios neste aspecto, por exemplo, benefícios sociais. E eu posso dizer que realmente isto foi um grande contributo, por exemplo, para a igualdade entre as pessoas de género. Isto é, vimos ali algumas imagens em que víamos mulheres a lavar roupa no rio, ou, enfim, em tanques, etc. Isso só foi possível resolver quando nós realmente temos uma possibilidade de ter água em casa e ter uma máquina de lavar em casa. Isto muda muito em termos de quantidade de tempo que nós retiramos às mulheres, precisamente para outras atividades muito mais nobres, de certeza, de lavar roupa. E, portanto, estes aspectos são de pormenor, mas são de por maior. Isto é, os engenheiros muitas vezes, agora estou a falar aqui para o nosso bastonário, para os nossos bastonários, enfim, realmente nós não damos muito valor a isto, mas em termos sociais, em termos até políticos, podíamos realmente reivindicar para a nossa classe dos engenheiros muitos destes avanços, podemos chamar tecnológicos, que de outra forma não seriam possíveis, porque realmente não tínhamos à nossa disposição esta possibilidade de ter água em casa. E aí é aí que começa também a parte final do livro, para além desta panóplia de considerações, a ideia de que é realmente muito importante não só termos água todos os dias, mas termos água boa todos os dias. E é interessante e muito importante que isto seja replicado a nível mundial, porque há bocadinho estava ali uma estatística de 2,4 mil milhões de pessoas não têm acesso a saneamento. E 663 milhões de pessoas nem sequer sabem o que é ter acesso à água, quanto mais água potável. Portanto, temos aqui um trabalho muito interessante, muito importante e que tem a ver com a saúde das pessoas. E há umas estatísticas da Organização Mundial de Saúde que dizem que o facto de nós investirmos $1 em área de saneamento, água e saneamento, corresponde a ter entre 8 e 25 dólares na farmácia. Isto é importante, até para nós conversarmos ainda com a área da saúde, com os médicos. Fica aqui também, julgo eu, uma ponte de diálogo entre a engenharia e a medicina e a microbiologia. Muito obrigado por estarem cá presentes e agradeço muito o facto de podermos conversar sobre este tema que para mim é realmente muito importante. Muito obrigado a todos.
Ora bem, eu, usando das prerrogativas que tenho, vou alterar aqui o programa e vou dar a palavra a 3 ou 4 pessoas que eu sei que devem querer dizer alguma coisa. Obviamente começo pelo Sr. Secretário de Estado, que eu sei que gostaria de dizer alguma coisa, mas há mais pessoas na sala. Quero cumprimentar naturalmente o autor desta obra, A Água e a Saúde Pública, o professor Vieira, meu amigo já de longa data, quer na água, quer nos resíduos, já nos encontramos muitas vezes, e também no movimento associativo, nomeadamente na APESP, por onde passámos alguns momentos. Mas sobre este tema eu gostava de fazer um bocadinho daquilo que foi a minha vida, para se perceber da importância que um livro destes teria tido até há mais tempo. Portanto, é tão bom que estas memórias sejam registadas em algum momento por quem, de fio a pavio, as percorre. Porque muitas vezes a qualidade de vida que hoje temos faz-nos esquecer as dificuldades de não há muito tempo. Eu comecei a trabalhar no setor da água, fez agora há 15 dias 40 anos, e na época em que comecei a trabalhar morria-se de febre tifoide e de cólera em Portugal. Portanto, e foi para mim muito importante um curso que fui tirar na Escola de Saúde Pública, no Ricardo Jorge, na altura com o professor Lobato Faria e a sua equipa, uma equipa de professores, que muito sensibilizou ali os 20 e tal engenheiros que passaram. O curso chamava-se Saúde Pública para Engenheiros Municipais. E, de facto, eu na escola por onde passei não éramos sensibilizados para essa causa. Aprendíamos a fazer projetos muito bem, mas não tínhamos a noção das suas implicações e do nexo que isso teria com outros aspectos da vida, que não fosse só o fornecimento de água ou resolver os problemas de saneamento. E lembro-me bem também que no âmbito desse curso a visita de estudo até foi feita ao local onde eu trabalhava, que era a ETAR de Frielas, em Loures, que era a única ETAR que havia em Portugal, e pasme, se tratava de 50 mil habitantes à época. Hoje está lá uma que trata de cerca de 1 milhão de habitantes. Portanto, isto para ver o quanto nós próprios tivemos de dar um salto qualitativo. Quem não se lembra também nos anos 80 das notícias de jornal a dizer que a linha do Estoril, Cascais, tinha as praias todas poluídas, ou do próprio Algarve. E hoje temos 346 bandeiras azuis nas nossas praias. Isso foi um trabalho desses tais 40 anos, um trabalho muito profícuo. Eu diria Lisboa, capital, resolveu o problema do saneamento definitivamente há 10 anos. Em 2008 acabou a obra do Torreio de Paço, que tirou quase 200 mil habitantes do Tejo e no Cais das Colunas. E, portanto, hoje é bom ver aquela gente quase a fazer praia naquela margem ribeirinha, mas, portanto, não está longínquo de nós tudo isto. E o que nós fizemos de bem, e o que aqui foi espelhado neste trabalho, mesmo que possa já não ser tão relevante, mas ainda é, sobretudo na sua fase final, naquilo que são ainda os programas para os planos de segurança, ainda temos muito trabalho para fazer, mas felizmente já cumprimos uma boa outra parte do trabalho, que foi criar as infraestruturas, ter água de qualidade, com mais de 99% de qualidade, que chega à casa das pessoas, 98% de pessoas com água domiciliária, 85% com pessoas com saneamento integral. Com agora 300 hectares que ainda estão a construir em pequenos núcleos populacionais, porque foram esquecidos, foram deixados para segundo plano, num investimento de mais de 500 milhões de euros que estão agora a decorrer neste período do PO-Saúde. Portanto, o que queria aqui dar nota é que, de facto, devemos agora partilhar todo esse conhecimento que tivemos. É bom que muitos técnicos desta área tenham também a capacidade, como o Zé Vieira, para trazer para o papel e para um livro algumas das suas boas experiências, para que elas não fiquem perdidas em memórias
quando ainda há pouco citei, por exemplo, o professor Lobato Faria, é uma pessoa que toda a gente reconhece, nomeadamente nesta área, porque ele era da OMS, e ligava muito todas as áreas do saneamento com a saúde pública, do qual acabamos por não ter escritos, e é uma pena, lembro-me bem do quanto ele era bom, pelo menos na área do planeamento, depois trabalhei mais tarde com ele no Instituto dos Resíduos. Portanto, espero que este seja também um incentivo a outros colegas para seguirem as pisadas do Zé Vieira. Está aqui também o professor Fernando Santana, ou pelo menos eu vi-o ali à entrada, penso que agora está ali, e também foi meu professor, e também me lembro do quanto, na altura, naquela escola, se foi aprendendo, e foi lá também que tive 2 cadeiras, Saúde Pública 1 e Saúde Pública 2, o que na altura era uma coisa rara num curso de engenharia. E, portanto, esta capacidade de associar toda esta problemática ambiental e, sobretudo, a água, o saneamento e os resíduos à qualidade de vida em termos de saúde pública, acho que é sempre de saudar. Portanto, os meus parabéns ao Zé Vieira, permito que trate assim, e que isto sirva, sobretudo, de motivação para uns quantos colegas que têm tanto para nos deixar e que não nos deixem sem o passar a escrito. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu tinha aqui 4 pessoas para falar. Não sei se haverá mais alguém interessado. Eu vou dizer por ordem. O Engenheiro Matias Ramas. Não sei se quer falar, dizer alguma coisa. Depois, a seguir, o Engenheiro Fernando Santana, a quem o Sr. Secretário de Estado fez questão de recordar que era mais velho que ele. Me deu aulas. Depois, o Luís Simas. E, finalmente, eu daria a palavra ao Presidente da APDA, ao Engenheiro Rui Godinho. Estão de acordo com isto? Então, vou passar a palavra ao nosso anterior bastonário, Matias Ramos. Lançou um desafio e, efetivamente, perante a personagem e a personalidade e a amizade com o professor Zé Vieira, não o posso recusar e reconhecidamente agradeço esse desafio. Também lidei muito com a água, mais na parte de infraestruturação e não com a visão tão holística e tão adequada àquilo que são os tempos modernos, como este livro nos traz. Sempre tive, nas aulas que ia dando nesta matéria, a visão do exoperi. A água não é fonte de vida, a água é vida. E, efetivamente, este livro traduz isso. A água é vida e não podemos que ela seja fonte de morte. E dentro desta lógica de pensamento também me lembrei do desabafo de Edgar Fourie, que disse que a sociedade moderna esquece aquilo que foi a evolução tecnológica no sentido de lhe dar bem-estar, saúde e prosperidade. E dizia ele que há 3 fluidos fundamentais na nossa vida. A água, a energia, a eletricidade naquele caso específico, e o dinheiro. Os engenheiros lidaram com a água, fizeram com que as pessoas desvalorizassem este fluido, porque basta ir a uma torneira e rapidamente o têm ao seu serviço. Portanto, os engenheiros foram culpados desta situação de desvalorização de um produto que é fundamental. Quanto à energia, também todos sabemos que se perguntarmos a muitas pessoas de onde é que vem a eletricidade, dizem que vem do interruptor. O problema é que se criou esta mentalidade nas pessoas de facilidade, introduzida pelos engenheiros, que fez com que as pessoas perguntam de onde é que vem o dinheiro. E disseram, certeza que vão dizer, vem do banco. E deu origem à crise de 2008. Era fundamentalmente estas as pequenas contribuições que eu queria dar, mas fundamentalmente dar um grande abraço de amizade ao Zé Vieira e o meu obrigado como cidadão português por dispormos neste momento de um testemunho tão forte, aliás, referido pelo Sr. Secretário de Estado, que
vai, de certeza, contribuir para que as pessoas façam uma melhor reflexão sobre o porquê de todo um percurso que conduziu à situação em que estamos, dos tais 98% de abastecimento de água potável, dos tais 80% de saneamento. Eu recordo-me, eu sou oriundo de uma terra, de uma zona onde eu costumo dizer que só havia pobres e menos pobres. E onde as casas não tinham qualquer... E recordo-me da casa dos meus avós, que era muito pobre, e que o serviço se fazia cá fora, por baixo de uma figueira. Eu perguntei porquê uma figueira? Porque espanta as moscas. E é dentro com esta linguagem. E se repararem, o cheiro da figueira é tão forte que efetivamente não há mosca que resista. No entanto, as coisas lá ficavam. Muito obrigado ao Sr. Bastonário pela oportunidade que me deu e mais um grande abraço ao grande amigo Zé Vieira. Muito obrigado. Eu recordo que depois no final há lá fora um pequeno encontro à volta da mesa e com um copo, de maneira que também... Isso é só para vos incentivar a falar pouco. Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos. Duas palavras muito breves. Desde logo cumprimentar o Sr. Bastonário, o Sr. Secretário de Estado, sei que não está aqui, se calhar hoje nessa qualidade, mas não deixa de ser, e agradecer as suas palavras, o Sr. Carlos Martins. Enfim, o nosso anterior bastonário, todos os colegas que aqui estão, e permitam-me que eu faça de uma forma muito especial ao professor José Vieira, que a partir deste momento eu vou começar a referir como José Vieira, porque já somos amigos de facto e colegas de longa data. Devo dizer que temos assim uma espécie de acordo entre nós, irmos trocando algumas piadas que vamos percebendo aí pelo mundo, mas de facto o déficit, o Zé está com um grande déficit comigo e eu creio que ele não conseguirá compensá-lo em tempo útil. Enfim, tenho alguma esperança. Ainda há pouco partilhei uma com ele e ele aumentou o déficit, porque não me contou nenhuma, verdade se diga. Bom, mas a propósito do que nos traz aqui hoje e deste livro da água e a saúde pública, eu quero felicitar o Zé Vieira, de facto, por esta iniciativa, quer dizer, de facto se ter, digamos, decidido a escrever. Eu penso que é uma obra muito útil, faz a reposição de muitos conhecimentos, mas são conhecimentos que, para quem está no setor, sabe onde estão. Quem está a chegar ao setor, ou que ainda não mexeu com quase nada disto, é de facto da maior utilidade. E queria referir também um aspecto que o Zé Vieira aqui mencionou há pouco, de alguma maneira, que é, se quisermos, uma certa dinâmica do conhecimento. Quer dizer, toda esta evolução, como aqui disseste, desde termos a água em casa, das torneiras, o que também trouxe outros problemas, porque o volume de águas residuais depois também aumentou a propósito disso, enfim, todos sabemos isso, mas se calhar o problema mais importante que hoje começa a surgir é mesmo aquele que mencionaste, de alguma maneira se pode designar dos novos poluentes, dos antibióticos, dos disruptores endócrinos, etc., que estão a ir para a água de onde nós depois temos que captar esta. E só salientar este aspecto que me parece muito interessante, que é, digamos, a dependência que temos da parte analítica da água, da química, da microbiologia, etc. Muitos destes compostos só recentemente é que puderam ser, digamos, devidamente abordados, porque conseguimos medi-los. Até lá, eventualmente, nem sequer lhe ligamos. Portanto, há aqui uma perspectiva dinâmica relacionada com a evolução do conhecimento sobre as características da água e sobre aquilo que nós lá depositamos, que é muito interessante e que o Zé Vieira já aqui tinha mencionado. Portanto, queria deixar aqui um grande abraço de muitos parabéns por esta obra da maior utilidade,
em particular para todo o mundo de língua portuguesa, acho que é interessantíssimo. E como disse no início, vê lá se diminui o déficit, este tem que corrigir alguns. Muito obrigado. Muito boa noite. Agradeço a oportunidade ao Sr. Bastonário de me deixar dizer meia dúzia de palavras, vão ser também muito breves, mas eu não conseguiria vir aqui sem as dizer. A minha presença física não é tão autoexplicativa como para algumas pessoas que estão aqui, portanto, muito rapidamente, o meu nome é Luís Simas, sou bioquímico, o que indicia logo uma grande coragem dizer isto numa casa de engenheiros, portanto, eu não sou engenheiro, sou bioquímico. Um terço da minha vida a trabalhar em controle da qualidade da água no laboratório, 2/3 a trabalhar na área da regulação e do desenvolvimento de algumas ferramentas que depois os operadores utilizam. Designadamente na ERSAR, embora eu não esteja aqui em representação da ERSAR, mas a título individual e de colega e atrevo-me a dizer amigo do professor José Vieira, que conheço há cerca de uma década. 4 ou 5 coisas que já foram abordadas, mas não foram ditas de uma forma muito explícita. A primeira e talvez a mais importante é que a engenharia sanitária é considerada pela OMS como o maior avanço na medicina. E nós não nos podemos esquecer disto. Este é um aspecto extraordinariamente importante, não são os antibióticos, não são as vacinas, não são as curas para doenças muito problemáticas, é a engenharia sanitária que efetivamente é o maior avanço na medicina na história da humanidade. Eu acho que é muito importante nós mencionarmos isto, porque este livro faz precisamente essa apologia, embora eu não tenha lido a versão definitiva ainda, vou lê-la com muita atenção, é um aspecto que é importante não esquecer. Depois gostaria de dizer também e reforçar as palavras do Sr. Bastonário, que referiu a lusofonia, os países da lusofonia, que me são muito caros, não tivesse eu nascido em Angola, e realmente este livro pode ser muito importante, não só para o desenvolvimento destes países, mas também para eles atingirem o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 6 em 2030, que é importante não só para nós, mas também para esses países. Este livro pode ser uma ferramenta essencial para isso. Eu conheci o professor José Vieira há cerca de uma década e o professor José Vieira foi protagonista de uma conferência que se realizou em Lisboa, na Fundação Carlos Gulbenkian, sobre o Plano de Segurança da Água, em 2007. Essa conferência teve, por exemplo, como um dos resultados, o desenvolvimento de um programa na África do Sul, a Blue Drop Certification, que transformou a qualidade da água na África do Sul. E tudo começou nessa conferência. E o autor deste livro é o protagonista da realização dessa conferência, que foi a segunda conferência internacional que se fez na Europa sobre planos de segurança da água, a seguir a 2003, à conferência organizada pela Organização Mundial da Saúde. Portanto, o prestígio do professor José Vieira é evidente para todos, mas eu acho que nunca é demais referir isto. E vou terminar dizendo, acho eu com alguma graça, mas com muita verdade, a mesma coisa que disse quando o professor José Vieira me deu a honra de estar na inauguração do Centro Nacional de Segurança da Água na Universidade do Minho, e eu tive a oportunidade de falar, e eu iniciei a minha apresentação dizendo qualquer coisa deste género. E acreditem que é sentido. O professor José Vieira está para os planos de segurança da água, para a proteção da saúde humana relativamente à água, e por nós hoje em Portugal podermos beber um copo de água da torneira, como a Amália está para o fado ou como o Eusébio está para o futebol. Muito obrigado. Muito obrigado, meu caro bastonário. E muito obrigado, José Vieira, pelo facto, e permite-me que te traga por tu, aliás é um bom hábito dos engenheiros de tratarem por tu, e os anos que nos conhecemos e aquilo que já andámos juntos a fazer pelo mundo, e aqui só isso, não vos vou amassar, obviamente, com isso, porque seria absolutamente amassador para todos vós e levaria muito tempo. É um grato prazer poder
estar hoje aqui no lançamento deste livro, A Água é a Saúde Pública, que creio que faltava na bibliografia portuguesa relativa aos serviços de água, à qualidade da água, aos recursos hídricos, à proteção das massas de água, que afinal são um todo único e que às vezes, do meu ponto de vista, erradamente se separa. Portanto, fazem parte de tudo um ciclo, portanto, unificado. A propósito do tema, Água e Saúde Pública, enfim, que em boa hora o professor José Vieira, portanto, agora nos faculta e com o qual iremos aprender bastante mais, queria aproveitar para aqui referir um momento importante neste domínio da conexão entre a engenharia, a gestão da água e a saúde pública. E estou-me a referir ao lançamento precursor dos cursos de engenharia sanitária, ainda antes do 25 de Abril, com a criação nesta Ordem dos Engenheiros de uma comissão especializada de engenharia sanitária, na altura coordenada por professores, engenheiros, que foram alguns dos nossos mestres, como o professor Armando Lencastre, como o engenheiro Amilcar Ambrósio e como o engenheiro professor Lobato Faria. A que depois se seguiram, logo a seguir à criação da Universidade Nova de Lisboa, a implementação em bom tempo e felizmente dos cursos de pós-graduação em engenharia sanitária, que depois deram origem às licenciaturas, enfim, que muito bem conhecemos. Está aqui o professor Fernando Santana, que sobre isso também deveria escrever um livro. Aqui fica o desafio. E a este propósito, já foi referido e bem o papel do professor Lobato Faria. Ficou muita informação do professor Lobato Faria, muitas aulas extraordinárias por ele dadas, que dispersas, que mereciam, portanto, ser reunidas, ser divulgadas. Aliás, o professor Lobato Faria tinha uma frase que eu acho absolutamente extraordinária e reveladora da sua personalidade enquanto mestre, enquanto professor, enquanto pedagogo e enquanto divulgador, que era: a informação queima-me nas mãos. Só fico satisfeito quando eu passo a outros. Acho isto absolutamente extraordinário, nunca me esqueci. E relativamente ao lançamento dos cursos de engenharia sanitária, que eu fiz o segundo, eu e muitos da minha geração, que não está aqui o João Batista, por exemplo, e outros que fizemos, houve um professor também que nos marcou, porque fez exatamente tal como o professor Lobato Faria, mas do lado, portanto, dos profissionais da saúde, essa iniciação, essa intervenção e essa ligação que nunca mais deixou de existir entre a saúde e a engenharia na criação da engenharia sanitária. Estou-me a referir a esse professor que trouxe, suponho eu, o conhecimento avançado sobre saúde pública para Portugal, nessa altura, o professor Arnaldo Sampaio. Foi nosso professor, portanto, na Escola Nacional de Saúde Pública, nas cadeiras de saúde pública, incluídas, portanto, no programa da engenharia sanitária, que é fundamental, portanto, nesse particular. A incursão histórica que o livro do professor José Vieira faz é absolutamente reveladora de como se evoluiu ou se evoluiu também em algumas áreas do mundo relativamente ao efeito positivo do abastecimento de água, do saneamento na saúde pública. É bom, efetivamente, que expliquemos de que não temos nunca definitivamente assegurado, portanto, o abastecimento de água. A professora Olga Matos há pouco referiu e bem: abrimos a torneira e temos água potável, julgamos que isso nunca mais acaba. O nosso saudoso professor John Briscoe dizia a este respeito que era preciso começar a ensinar aos miúdos desde muito cedo que, tal como o frango não vem do supermercado, a água também não vem da torneira. Vem de algo muito mais complexo do que isso. E é preciso explicar tudo isto.
porque essa noção do que está garantido é uma ilusão perigosa, diria mesmo, relativamente até em particular ao nosso caso português, onde atingimos indicadores de satisfação, já aqui mencionados pelo Secretário de Estado Carlos Martins, que nos honra, mas que nos responsabiliza muito, porque é preciso mantê-los, assegurá-los e otimizá-los. E para isso temos que estar permanentemente atentos e atentos todos os dias. Nós, na associação que preside, a PDA, temos essa preocupação de estar permanentemente não só a inovar, mas também a chamar a atenção pelo facto de que nada está seguro e que todos os dias temos que fazer o melhor de nós relativamente a isso. Os PSA, os Planos de Segurança de Água, de que o professor José Vieira é, digamos, seguramente o nosso maior especialista e o maior divulgador, quer a nível nacional e internacional, é preciso que sejam mais disseminados e que todas as entidades gestoras sejam portadoras, portanto, e tenham no seu portfólio, na sua atividade, planos de segurança de água. Mas agora temos de seguir, se calhar, para outro patamar, que é os planos de segurança de saneamento. Os PSS, portanto, que vêm aí a seguir. E não perdermos de vista de que, olhando só para a água, olhando só para o saneamento, que se calhar, se mantivermos só esta perspectiva focada, se calhar estamos a ver de menos e temos hoje capacidade e conhecimentos suficientes, e este livro dá um contributo extraordinário também para isso, para olharmos para aquilo que são as novas preocupações que existem em todo o mundo sobre a necessidade de olharmos para a gestão da água não como só uma utility que está à nossa disposição, uma infraestrutura que temos construída e que temos que garantir uma gestão eficiente, mas os seus nexos, portanto, os seus nexos que o Presidente Honorário do Conselho Mundial da Água, o Presidente das Águas de Marselha, Luoco Fauchon, há dias dizia numa conferência no Cairo que era The Five Fingers Alliance, a aliança dos 5 dedos, que temos que ter permanentemente no nosso trabalho. Água, energia, saúde, território e educação. São os 5 fingers, portanto, os 5 dedos que temos que ter permanente. É verdade que esta composição pode variar, pode entrar aqui, digamos, a alimentação, por exemplo, entra seguramente, entra a economia, portanto, há aqui várias variantes, mas que têm que estar. Numa perspectiva de quê? De que nós possamos dar à água o efetivo valor que ela tem. Ela não é simplesmente, portanto, um fator que nos garante a saúde, e isso é muito importante, mas também temos que olhar para ela como um fator fundamental para o desenvolvimento. E quanto nós estamos a precisar de introduzir também esse fator, para além de outros, portanto, nas políticas de desenvolvimento. E finalmente terminava, portanto, com uma extraordinária intervenção que ouvi recentemente na abertura da Semana Mundial da Água de Estocolmo, em agosto, no final de agosto passado, da Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, portanto, em nome do Secretário-Geral António Guterres, relativamente ao que se passa em algumas latitudes deste mundo, e aqui muito próximos, porque o centro da África é aqui muito próximo, e muito próximo de países que lidam e que têm relações tão próximas connosco, como é os países da CPLP. Tem a ver com isso e que tem a ver com a igualdade de género. O número de horas que as mulheres e as crianças no centro da África, Mali, República Centro-Africana, Sudão, etc., gastam por ano para obter água, o mínimo de água para sobreviverem, é igual ao número de horas de trabalho de toda a população ativa de França. Obrigado, Zé Vieira, por esta obra magnífica que nos deste. Ora bem, então vamos acabar a noite com um copo na mão, fazer um brinde ao Zé Vieira e a todos nós também. E com isto agradeço uma vez mais a todos, mas sobretudo o facto do Zé Vieira ser o elo aglutinador e a motivação para estarmos aqui. Obrigado por teres feito o livro. Muito obrigado.